Olá, prezados alunos, bem-vindos de volta, né? Turma de Manutenção Mecânica Industrial. Vamos aqui dar continuidade à nossa segunda parte da aula de ferramentaria e acessórios, tá? Então, na primeira aula, vimos diversos tipos de chaves, né? Chaves de boca, chave estriada, chave Allen, né? Mais a parte de chaves, né? E agora, faltando agora ver alguns outros tipos de acessórios, alguns tipos de ferramentas aí do uso cotidiano de vocês, técnicos e mecânicos, ok? Então, vamos iniciar, né, retomando essa aula, falando de um instrumento importantíssimo, né, chamado torquímetro, né? Então, para que serve o torquímetro? O torquímetro ele serve para que você dê o aperto final, tá, em parafusos, né, parafusos de máquinas, parafusos, né, de confiança ali que tem que estar com uma precisão, né, do torque aplicado. Você usa um aparelho chamado torquímetro. Esse torquímetro ele possui uma escala graduada, pode ser uma escala simples assim, ok? Uma escala graduada do tipo um relógio, né, parecido com um relógio comparador, ou pode ser também uma escala, um torquímetro digital, né, que você vai aplicando o torque e ele aparece ali digitalmente o valor do torque, tá? Bem, qual a importância prática do torquímetro? Existem aplicações onde a gente tem que ter uma precisão muito grande, né, na questão da magnitude do torque de aperto do parafuso. Tanto para que o parafuso, logicamente, não fique frouxo, mas principalmente para que eu não aplique uma tensão, né, um torque excessivo no parafuso e ele fique tensionado, né, de uma maneira excessiva. E aí, o que acontece? Acaba que o parafuso ele tem a sua condição de trabalho prejudicada, né? Se você torqueia demais, você aplica uma tensão muito grande no parafuso e ele vai trabalhar com essa tensão, digamos assim, extra, né, durante as condições de serviço. Então, isso não é bom. Então, em diversas aplicações para máquinas pesadas, para aplicações de engenharia mais elaboradas, a gente tem que ter uma precisão em relação a esse torque, e é para isso que é utilizado esse aparelho aqui, tá? Inclusive, eu vou fazer uma proposta para que vocês, quando a gente voltar ao regime presencial, a gente cheque, né, inclusive, a presença desse aparelho ali no laboratório, nosso laboratório do IFES de manutenção mecânica, né? Se não tiver, a gente vai tentar providenciar uma compra mais para frente de um. Mas eu acredito que tenha sim, tá? Então, o torquímetro basicamente serve para isso. Acho que eu tenho mais algumas fotos desse camarada aqui, ó. Então, ó, aqui é um torquímetro básico, a escala graduada dele está aqui, tá? O braço, né, de alavanca do torquímetro é esse aqui. Você tem alguns cachimbos aqui, algumas coisas que servem para você encaixar para poder chegar realmente até o engate no parafuso, travamento e etc. Aqui você tem um tipo, né, um medidor circular, né, que eu comentei na transparência passada, né, e aqui você tem um torquímetro digital, tá? Então, o torquímetro é um aparelho assim muito importante, principalmente em máquinas onde esse torque ele tem que ser preciso e eu preciso ter uma ideia, né, exata aí do torque que o fabricante prescreveu para poder aplicar direitinho. Lembrando o seguinte, tá? Só uma observação para vocês. O torquímetro não pode ser usado para fazer aproximação, ou seja, o que você vai fazer? Você vai colocar o parafuso, você vai aproximar ele até ele ficar faceado, e aí você só vai usar o torquímetro para aperto final, tá? Para facear o parafuso, você usa outras ferramentas, chaves normais que a gente aprendeu na parte 1 dessa aula de ferramentaria, tá bom? Bem, seguindo para os próximos acessórios aí, verificadores e calibradores. Então, o que acontece? Muitas vezes, na prática, a gente tem que verificar se uma determinada peça ou um determinado equipamento ele está com um ângulo correto, um raio de curvatura correto, ou um parafuso está com uma rosca, né, com um padrão correto. Por que a gente diz isso? Porque em diversas aplicações você vai ter que mandar usinar uma peça sob medida. Você não vai comprar, você não vai ter no mercado para comprar aquela peça. Então você vai, por exemplo, mandar usinar uma rosca com um formato especial, ou você vai, por exemplo, mandar usinar, você vai tornear uma ferramenta, por exemplo, para ser uma ferramenta também de torno depois. Então, como é que você vai fazer isso aí? Como é que você vai conferir, por exemplo, se uma ferramenta está com os ângulos de curvatura corretos, se um parafuso está com a rosca correta? Então, para isso, a gente usa essas ferramentas do tipo verificadores, ok? Vamos ver alguns desses aqui para a gente ter uma noção, tá? Então, primeiro, verificadores de raio ângulo. Então, o que acontece aqui? Eu botei como exemplo aqui, que ficou um exemplo muito legal de dar, que é uma ferramenta, ok?
para fazer, né, na verdade, tornearia. Você tem uma ferramenta e essa ferramenta aqui, ela tem diversos raios de curvatura, diversas curvas. Então, por exemplo, ó, você tem um raio de curvatura aqui, você tem um raio de curvatura aqui, e você tem outro raio de curvatura. Aqui ela é, né, ela é reta, né, mas aqui você tem um raio de curvatura bem visível e aqui você tem um raio de curvatura bem visível. E aí, como é que você vai fazer para medir? Tá vendo? Esse aqui é interno, esse aqui é externo. Então, aqui você tem um verificador para você medir, primeiro, ângulos de curvatura internos e também externos. Ok? Então, raio de curvatura ali você consegue conferir. Ah, tem que ser um raio de curvatura com essa medida. Eu consigo conferir no meu verificador. Aí o ângulo, por exemplo, quando tiver, por exemplo, uma mudança de ângulo que nem essa, mas não é uma curvatura suave, é uma mudança brusca de ângulo. Aí você vem com um verificador de ângulo aqui na sua ferramenta de corte ali, você vai medir esse ângulo para ver se está certinho. Só para relembrar e completar com uma curiosidade aqui, por que esses ângulos e raios de curvatura são tão importantes, por exemplo, numa ferramenta de corte daquela ali? Porque toda a questão da eficiência do corte, a questão da direção de saída do cavaco, tudo isso depende do dimensionamento correto, né, da ferramenta de corte, tá bom? Mas isso vocês vão ver em detalhes, né, com o professor Nicolau, né, provavelmente na disciplina lá de tornearia mais para frente, né, ou quem estiver dando essa disciplina nesse momento, e aí a pessoa que estiver lá à frente da disciplina vai ter mais expertise para falar dessas partes de ferramentas de corte com os senhores e senhoritas. Bem, na sequência, verificadores de rosca. Então é o seguinte, normalmente eu não vou precisar ficar verificando essa rosca aqui num parafuso, por exemplo, novo e que eu compre de um fabricante com, né, de um catálogo específico. Mas, por exemplo, se eu mandar usinar uma rosca específica para uma determinada aplicação, depois de usinar eu tenho que conferir se aquilo foi usinado correto e se a rosca está com as especificações corretas. Aí o que eu faço? Eu pego um verificador de rosca, ok? Então aqui você tem verificadores de rosca com medidas em milímetros, né, em polegadas, e aí você pega esse verificador, você coloca ele assentado aqui em cima da rosca, você consegue saber se o passo da rosca está certinho, se as especificações e dimensões da rosca estão corretas. Ok? Outro tipo de calibrador importante, agora um calibrador de folga. Então, o que acontece? Folga é uma medida muito importante, que acho que vocês veem com mais detalhes nas disciplinas de ajustagem, porque as coisas elas não podem entrar sempre com interferência, sempre enjambradas uma na outra. Você tem uma certa margem ali de folga. E essa folga ela também ela tem que ser, na verdade, né? Pode ser, mas também tem que ser medida. Por quê? Porque se você tiver uma folga muito grande, aquilo ali vai ficar sambando ali no conjunto mecânico. E se você não tiver folga alguma, pode ser que você não consiga, né, o encaixe ou você entra aquilo com interferência e aquilo possa, por exemplo, prejudicar o comportamento daquele conjunto mecânico, daquela máquina, daquele sistema. Então, o que acontece? A folga ela é um elemento normal, ok, da mecânica, mas ela é controlada, tá? Ela é medida. E vocês vão ver mais para frente essa variável folga, né, com mais detalhes técnicos, tá bom? Em outras disciplinas. Bem, calibrador passa ou não passa para eixos. Então, o que acontece? Vamos supor que eu usinei um eixo, ok, com um diâmetro específico, e essa usinagem ela tem que ter uma tolerância. Por exemplo, esse eixo ele tem que ter 10 milímetros com uma tolerância de, sei lá, vamos supor aqui 0,3. Então, o que eu faço? Eu vou procurar um calibrador desse passa ou não passa, né, cuja parte que passa ela seja, né, atenda às minhas especificações e a parte que não passa restringe aí a minha tolerância que eu dei para o meu eixo. Ou seja, eu tenho que escolher o calibrador baseado na tolerância que eu estou permitindo para aquela determinada peça, no caso aqui um eixo, ok? Então, formato desses calibradores passa ou não passa de eixo na prática, ok? Você pode ter um camarada único, onde você tem uma parte passante e uma parte não passante, então ele tem que passar por aqui e quando chegar aqui ele tem que travar, ok? Você pode ter essa parte passante ou não passante em dois lados separados, ou seja, a parte passa e a parte não passa, como esse camarada aqui, ok? Acima. Ou você pode ter um cara que nem esse aqui de baixo, né? Que ele tem uma regulagem e você pode ir ajustando aquele tamanho ali. Então você tem um calibrador, né, variável aí, um calibrador regulável, passa ou não passa para eixos, ok? Bem, na sequência, pessoal,
calibrador passa ou não passa para orifícios, para furos. Então, o que acontece? Mesma coisa, eu vou fazer um furo com uma broca, faço todo o tratamento no furo. Na minha cabeça está tudo certo. Depois que eu acabei, eu tenho que fazer o quê? Colocar um calibrador para ver se realmente aquele furo ele está no diâmetro que eu quero dentro da minha margem de tolerância. Então, aqui é a mesma história de eixo no slide passado. A escolha do meu calibrador para orifícios ele depende da tolerância que eu estou admitindo ali no meu furo, okay? No diâmetro do meu furo. Bem, seguindo, verificadores de chapas e arames. Então, o que acontece? Quando eu quero verificar espessuras de chapas, eu tenho verificadores para isso aí também. Então, por exemplo, se eu tenho uma chapa que acabou de sair de um processo industrial e ela vai ser aplicada, por exemplo, diretamente em algum lugar, antes da aplicação, eu tenho que fazer a verificação dimensional. Eu tenho que saber se ela está obedecendo ali as dimensões solicitadas em projeto. Ok? Então, aqui umas tabelinhas só para ilustrar para vocês em questão de tamanhos de chapas e tal, né, mais comerciais, né? Mas isso aí é só uma ilustração, tá? Esse especificamente acho que é essa ferramentazinha aqui, esse verificador é da Starrett. A Starrett ela fabrica bastante coisa, né? Fabrica serras, fabrica diversos equipamentos aí para gente na área de mecânica, então é um dos fabricantes grandes que aparecem na área de manutenção. Compassos, tá? Compassos eles podem servir desde a sua função básica que vocês já conhecem lá desde da formação escolar, que é para fazer traçado de medidas, arcos e circunferências, que seria um compasso clássico, um compasso normal, mas ele também pode servir para fazer verificações de espessuras, né? Tanto externas, que seria o caso desse camarada aqui, quanto internas, que seria o caso assim, com as pontas invertidas, tá? E etc. Então, verificação de espessura também pode ser feito com esse compasso, tá? Porque existe uma relação ali, obviamente, entre a espessura e a abertura do compasso, e aí você, conhecendo essa relação e sabendo usar a ferramenta, você consegue aí fazer uma verificação de espessura, tá? E você consegue fazer para traçagem mesmo, tá? Que também é muito comum, que é esse compasso clássico do início. Limas são muito importantes, então, na prática, muitas vezes a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer essa operação chamada operação de limar, que é você friccionar um material contra o outro, né? Sendo a lima o material mais duro, o outro material mais macio, né? Menos resistente à abrasão, e aí o que acontece? A lima ela vai acabar o quê? Removendo o material, né, desse material a ser limado, tá bom? Então, limas são muito importantes na prática, elas aparecem demais aí dentro da oficina, tá bom? No laboratório, onde a gente for trabalhar, ou na prática do técnico em mecânica, tá? Em grandes empresas, tá? E aí a gente tem que saber um pouquinho sobre elas. Então vamos começar falando de características assim gerais das limas, tá? Fabricadas de aço carbono, tá? Denticuladas, ou seja, elas têm que ter uma zona de corte, né? Que tem esse denticulado, que é realmente a zona que vai desgastar o outro material, e pelo fato, né, da lima ter que ser mais dura, né, mais resistente a esse atrito do que o outro material, normalmente ela sofre um tratamento térmico para poder chegar nessas propriedades mecânicas. Okay? Classificação das limas. Existem várias classificações, tá bom? Vamos começar aqui, primeiro falando um pouquinho da estrutura geral da lima. Né? A lima ela tem, né, uma espiga, que seria o cabo, né, aí da lima, tá? Corpo, borda, talão. Assim, isso aqui é mais um ilustrativo para que vocês vejam a questão assim das partes da lima, mas de forma alguma eu quero que vocês decorem isso aqui. Mais importante do que decorar o que é isso, o que é aquilo, é saber o seguinte: a lima ela tem uma parte de pega, né, onde você realmente pega a ferramenta, tem a parte do corpo, onde você tem o denticulado de corte da lima. Okay? Então, isso é o mais importante para mim. E as classificações. Então, primeiro, classificações quanto ao perfil da lima. Ela pode ter um perfilzinho assim, uma lima chata, né, ou paralela, que é meio retangular o formato dela vista de frente. Tá? Você pode ter ela arredondada, né, nos bordos, você pode ter quadrada, lima meia cana, ok? Lima faca, né, nesse formato aqui, uma lima redonda, triangular, ou seja, a variedade geométrica da seção transversal ali
dela vista de frente, ela varia muito. Então depende da aplicação, depende do que você quer, também depende do que você tem à mão na oficina, tá bom? Falamos um pouco da classificação geométrica, agora vamos falar da questão da classificação do picado, ok? Esse picado das limas, ele pode ser um picado simples. O que é o picado simples? É quando esse picado ele acontece essas linhas em uma direção só, tá? E aí, o que diferencia essa lima bastarda, bastardinha e mursa, aqui eu peguei de uma apostila da própria Arcelor, da CST antiga, né? E o que acontece? Tem gente que chama isso aqui de grossa, né? A gente vai ver mais pra frente, a lima bastarda, mas isso aqui é muito nomenclatura da prática, então também é importante que a gente tenha uma nomenclatura voltada para o que acontece na área, porque se o cara fala um nome que você nunca viu, você não associa, tá bom? Então, ó, quando o picado tem essas zonas de corte mais afastadas, a gente chama de lima bastarda, um pouco mais juntas, bastardinha, e bem juntinhas aí a gente chama de lima mursa, ok? Diferença daqui para cá é só o seguinte, o picado aqui é simples, aqui ele é cruzado. Então você tem as linhas numa direção e você tem na direção exatamente perpendicular, ou seja, a 90 graus você vai e faz um outro picado, ok? Então tem um picado duplo ou cruzado aí, tá bom? Aqui só algumas observações de conservação. Como é que eu conservo as minhas limas? Evito choque, umidade para não oxidar, evitar contato entre si para que uma não desgaste o denticulado da outra. Então, assim, coisas assim que são até intuitivas, mas quando você chega na oficina, quando você chega no laboratório de mecânica, né, de um instituto técnico, você vê o sujeito fazendo o negócio errado e não cuidando da ferramenta, tá? Então lá no IFES não, a gente vai trabalhar direitinho, a gente vai cuidar da nossa ferramentaria, tá bom? Para que a gente sempre tenha boas práticas e que a gente proporcione para alunos que vierem depois também uma prática de qualidade. Bem, o tipo de picado, né, ainda da disposição dessas linhas ainda do denticulado, a gente pode ter picado paralelo, picado oblíquo e o picado com raio, que seria, né, com curvatura, tá bom? Aquela classificação de bastarda, bastardinha e mursa, ela é a mesma daqui, só que mudando um pouco a nomenclatura. Aqui ele chamou a bastarda de grossa, chamou a bastardinha, que é do meio, de bastarda, e chamou a mais, né, fininha aqui de mursa. Isso aí vai depender, eu trouxe as duas classificações aqui para que vocês tenham acesso, caso encontrem isso aí na prática, tá bom? E quanto ao denticulado, ao picado, a gente tem aqui uma outra proposta. A gente tem o picado simples, que seria o corte simples, o picado duplo, que seria o corte duplo, e a gente tem uma lima chamada de grosa. Essa lima grosa, ela é específica para questão de cascos de animais, alumínio, madeiras, ou seja, para serviços onde eu tenho que ter um corte um pouquinho mais agressivo. Aí eu uso essa lima tipo grosa, tá? Bem, aqui eu deixei aqui só a nível também de visualização algumas fotos reais da lima. Então a lima é desse jeito aqui, tá? Tá vendo aqui a pega e aqui é o picado da lima, tá? E a questão é o seguinte, dessa classificação da aplicação, né, em função do tipo da lima. Novamente, quero que vocês decorem a aplicação para cada tipo de lima. Não, não é o objetivo. Mas isso aqui é um material informativo para que vocês tenham uma noção. Porque aí na hora que você chega na prática e o cara fala assim, olha, eu tenho que desbastar uma peça assim. Você vai lembrar do que você leu, do que você estudou no curso técnico, ou de uma prática que você fez no curso técnico, e você fala assim, ó, vamos usar qual lima? Lima tal? Né? Aí o cara vai falar, realmente, o cara ele tem uma noção, pelo menos do que não usar, né? Às vezes você não tem noção exatamente da ferramentaria que você vai usar, mas pelo menos você sabe errar menos na hora que você chega para aprender como iniciante numa empresa ou para começar a sua vida profissional, tá? É lógico que eu estou falando também para alunos que já têm uma prática profissional aí de muitos anos, né? Assim como alunos inexperientes, ou seja, eu tenho uma turma heterogênea. Então, o pessoal aí que já tem essa prática aí, faça da teoria, né, uma forma de complementar o seu conhecimento, e o pessoal que não tem essa experiência, absorva a teoria aqui nas disciplinas e converse com as pessoas da sua sala que têm um pouco mais de experiência prática, para também ir absorvendo um pouco do lado prático, né? Assim como você vai absorver nas práticas nos laboratórios, né, nas nossas oficinas lá dentro do Instituto Federal. Bem, vamos seguir em frente, tá? Extratores de polia, acessório importantíssimo. Quando eu estou
em sistemas de transmissão de potência, né, que vocês, na verdade, já viram na disciplina de elementos de máquina, eu tenho forma de transferir potência de vários jeitos. Então, por exemplo, eu posso fazer um acoplamento de polias com correia e transmitir potência dessa forma. Eu posso também fazer um engrenamento entre duas engrenagens de diâmetros diferentes e posso transmitir potência. Então, o que acontece? Também para apoio de eixo, né, como elementos de apoio lá em Alemac, vocês viram rolamentos. Só que esses camaradas, eles são colocados ali, bem justos ali nos eixos. Então, como é que eu faço para extrair, para poder tirar esse camarada? Né? Aí você tem uma ferramenta específica aqui, chamada extrator de polia, ou extrator de rolamento, ou extrator de engrenagem, tá? Onde você vai apoiar essa parte central aqui no centro aí do seu eixo, ou da própria polia, dependendo se for polia, se for um rolamento, e aí você vai ter um dispositivo aqui em cima para poder fazer o quê? Para poder ir fazendo uma força, né, que vai destacar, né, o seu rolamento, a sua polia, a sua engrenagem daquele eixo no qual ele está preso, ok? Então isso aí não é na porrada, você não pode pegar um martelo e sair batendo ali. Por exemplo, vou te dar um exemplo clássico. Nenhum deles você pode bater. Então se você bate numa polia, você pode empenar a polia. Se você bate numa engrenagem, você pode provocar uma deformação de um dente, por exemplo, e gerar uma vibração excessiva, aquela engrenagem está condenada. Se você bate num rolamento, pior ainda. A vibração vai ser maior ainda quando você colocar aquele sistema para rodar. Então, essas peças, apesar de são de aço, são de metais, né, resistentes, elas são extremamente delicadas a impacto, a tomar porrada. Então, vocês têm que usar sempre a ferramenta adequada para a situação adequada, ok? Técnico é o seguinte, tem hora que você vai precisar da marretada? Tem, mas não é essa aqui, ok? Então tem hora na prática que você vai ter que se virar, que você vai ter que usar o que você tiver à mão para poder resolver o problema, para poder pegar uma peça que está oxidada e soltar ela dali. Quando não tiver jeito, ok, você pega a marreta e vai em frente. Agora, para situações onde você tem ferramenta específica para poder retirar da forma correta ou colocar da forma correta, sempre lembrem, usem a ferramenta específica, a ferramenta adequada para aquilo ali. Tá bom? Coloquei só para enriquecimento, pessoal, aqui os tipos de extratores que você pode ter. Extrator de dois braços, esse aqui. Extrator autocentrante. Extratores hidráulicos, por exemplo, aqui a gente tem exemplos mecânicos, então tem um acionamento ali para fazer aquela força para sacar, manual, mas eu posso ter, por exemplo, que retirar uma engrenagem enorme, e eu não vou acionar isso na mão, aí eu tenho um extrator hidráulico. Então, assim, por aí vai, você tem assim, uma série, né, de tipos desses camaradas aí. Então vamos lá, na sequência, o que temos? Brocas, para a gente encerrar a aula de hoje, tá bom? Brocas são elementos de corte, normalmente de corpo cilíndrico, onde você tem uma hélice, né, um helicoide, e você tem os gumes de corte ali na hélice, tá? Principais classificações das hélices são essas, né? Hélices podem ser, hélices não, perdão, brocas, podem ser aí brocas helicoidais, brocas de centrar, brocas com orifícios para passar fluido de corte e brocas também, pessoal, escalonadas ou múltiplas, ou seja, que tem variações de diâmetro, etc. Tá? Falando um pouquinho da descrição geral, normalmente aço carbono ou aço rápido, e essas brocas elas têm que fazer o quê? Elas têm que apresentar quais propriedades? Elas têm que aguentar a uma alta velocidade de corte, apresentarem resistência aceitável, uma resistência boa ao desgaste e ao calor. Ou seja, essa broca aí, ela vai trabalhar girando, né? Às vezes em velocidades muito altas, e aí o que acontece? Se ela não tiver resistência ao desgaste, né? O que acontece? A sua broca vai se desfazer antes de furar o que ela tem que furar, tá? Então, até por uma questão intuitiva, sempre a ferramenta de corte, ela tem que ser mais resistente do que o que ela quer cortar, ok? Deixa eu ver mais o que. Vamos dar uma olhadinha nessa questão geométrica agora. Agora imagina a broca em várias partes. Tá? A gente tem uma haste aqui, onde ela é presa no mandril ou diretamente no eixo da máquina. A gente tem o corpo dela, que é onde você realmente tem um helicoide, tá bom? Que é essa estrutura aqui em forma de hélice aqui. A gente tem as arestas cortantes, tá? São essa aresta aqui, por exemplo, é a que está cortando, ela está afiada. A gente tem um ângulo aqui, porque ela sempre termina numa estrutura cônica, e esse cone tem um ângulo,
E vocês vão ver o seguinte, que em função desse tipo de ângulo eu posso usar essas brocas em diversas aplicações, tá bom? Se ela tiver passagem de fluido, ela vai ter os orifícios e por aí vai. Eu não vou entrar aqui muito em brocas helicoidais, tá? Porque o professor aí da disciplina de ajustagem e usinagem, ele deve entrar com isso aí posteriormente para vocês. Então, para a gente não roubar aí o terreno de outra disciplina, eu vou só dar, digamos assim, uma geral aqui para vocês saberem que as brocas helicoidais elas existem características aqui de material, de fabricação, de geométricas importantes, mas lá vocês vão ver as brocas, né, em mais detalhes, com mais riqueza. Bem, deixa eu ver o que temos aqui, né? Aqui, novamente, né, a forma de você prender a sua broca, né? Você pode ter essa haste cilíndrica ou uma haste cônica. Então, a forma que você vai prender ela na máquina, no mandril, ela pode variar, e aí o tipo de broca vai variar também. Vamos na sequência. A questão dos ângulos, né? Vocês percebem aqui que vocês têm vários tipos de ângulo. Isso aqui eu vou deixar para que vocês trabalhem nas disciplinas à frente, tá? Ângulo de cunha, tá? Que é esse ângulo Czinho aqui. Ângulo de folga, ângulo de saída ou de ataque, por onde vai sair aí o cavaco. Então, o que acontece? Toda digamos assim, esse projeto de uma broca específica, dos ângulos, das dimensões, isso é tudo pensado e vem de experiência empírica da indústria, que já sabe como é que isso funciona, como é que tem que sair o cavaco, porque senão ele vai entupir o furo e aí você não consegue continuar furando e etc. E aqui vocês conseguem observar, pessoal, vou chamar a atenção de vocês, por uma coisa que eu já falei. Ó, o ângulo da ponta da broca ele varia de acordo com o trabalho. Ó, trabalhos comuns, 118, para trabalhos com ferro macio, já 90 graus. Então, assim, para cada aplicação, você vai ter um ângulo. Como que eu vou saber disso, professor? Experiência. Na prática, fazendo aulas práticas do curso técnico, trabalhando na prática com essas brocas, vendo quem conhece mais trabalhando também, que já testou várias dessas coisas na prática, né, com seus professores e colegas de trabalho, você vai pegando aí devagarinho essa sensibilidade. Bem, por fim, só para deixar como conhecimento geral para vocês, o seguinte, essas direções são muito parecidas com quando você vê em tornearia. Então vocês vão ver depois o seguinte, ó, que a broca está avançando nessa direção F aqui, tá? Vertical. Então ela tem um VF aqui, que é uma velocidade de avanço. Só que o corte não acontece na direção do avanço, ele acontece nessa direção VC aqui, ó, que é justamente a direção perpendicular, que faz 90 graus aqui, ó, com a direção de avanço. E aí, no final das contas, o movimento efetivo da sua broca, ele é o quê? Ele é, na verdade, uma soma vetorial dessa direção de corte com essa direção de avanço, que vai dar uma coisa mais ou menos inclinada. Ok? Então, onde vocês vão ver isso aqui? Onde está a direção do corte? Onde está a direção do avanço? Em tornearia acontece algo muito parecido. E aí, por isso que lá é melhor vocês trabalharem as brocas, porque vocês vão fazer diversas associações, diversas analogias entre o que acontece no entorno e o que acontece no processo de furação utilizando uma broca. Ok? Então, aqui, também só por questão visual, quando eu tenho uma broca para ser a qual eu vou impor, né, altas velocidades para furos muito profundos, normalmente eu tenho que ter uma lubrificação abundante, uma lubrificação suficiente. E aí eu vou ter uma broca que tem uma entrada de fluidos aqui em cima, esse fluido ele vai percorrer toda a extensão da broca e ele vai sair aqui perto das arestas cortantes, lá no cone, né, da ponta da broca. Ok? Bem, o restante aqui são exercícios, tá, que ficam aí para vocês. Então, pessoal, a aula de hoje foi até aqui. Nós, com isso, concluímos aí a nossa passada por toda a parte de ferramentaria importante, né, da manutenção mecânica, né? Lógico, existem muitas outras ferramentas e acessórios que não foram aqui abordados, mas os que foram abordados aqui, eles têm aí uma importância central, digamos assim, no curso técnico de mecânica, voltado aí para a indústria, tá bom? Então eu agradeço a paciência, a atenção, o foco de vocês na aula de hoje, tá? E a gente se vê no nosso próximo encontro. Até mais.